Então, nós precisamos deixar bem definido, né, todos os passos hoje, para que a gente possa trabalhar com Arduino nas próximas aulas, tá? Então, basicamente, assim, a gente precisa fazer as aulas de agora em diante bem feitinhas, com todos os detalhes, tá? Para que, quando chegar no Arduino, vocês consigam fazer tudo. Então, por exemplo, vou mudar aqui a câmera aqui para focar no Arduino e eu mostrar para vocês aqui uma explicação do que vai acontecer para frente, tá? Então, todo mundo consegue ver o Arduino aí tranquilo? Dá um sim aí no chat lá. Qualquer dúvida, podem colocar aí no chat também do Meeting, tá? Que eu estou conseguindo ver aqui. Estou com duas telas, então eu consigo ver o que vocês estão dizendo e apresentar, tá? Então, fiquem à vontade aí para perguntar. Então, aqui a gente tem um Arduino, né? E eu montei aqui um sisteminha onde o desafio aqui seria simular um semáforo de passagem de pedestre. Então, esses dois, né, que estão aqui são a luz para os pedestres, e esses três aqui, os três últimos aqui, é a luz para os carros. Então, quando eu acionar o botão, né, no caso o pedestre acionar o botão, o semáforo começa a contar, ele vai fechar o semáforo dos carros e abrir o dos pedestres. Não sei se está dando para ver direitinho aí por causa da luz, né? Aí o semáforo de pedestre começa a avisar que o sinal vai fechar para eles e abrir para os carros, tá? Então, tomando por base isso que eu acabei de mostrar aqui para vocês, vocês também vão ter que executar nas suas atividades, tá? Voltando aqui para a minha câmera, todos os desafios daqui em diante, eles vão ser, eu vou passar para vocês, e eles têm que executar, no caso aqui, como eu mostrei para vocês no Arduino. Ele tem que fazer todo o processo completo, se falhar no meio, é 0. Se rodou tudo, é 10, tá? Não tem para onde correr. Para facilitar aí a vida, né, de vocês, a gente vai passar por volta de 5 exercícios, tá? Então, aí a gente tem um meio termo, eles vão ser de graus, né, de dificuldade mais, começando do mais brando para o mais difícil, e no final tem que rodar ou não. Se vocês conseguirem fazer rodar todos, é 100, se vocês conseguirem rodar 3, vai ser 60 e assim por diante, tá? Então, fiquem atentos a essa forma agora que a gente tem de avaliar. Porque o professor aqui não tem essa conversa, não tem canto nenhum, né? No nosso planejamento, a nota de vocês, quem faz são vocês mesmos. E aí está uma explicação bem clara, né, de como a gente vai avaliar vocês. Tudo bem? Então, agora eu vou apresentar a minha tela aqui. E aí a gente vai já passar as orientações do que nós vamos fazer de hoje em diante, tá? Então, todo mundo conseguindo ver a tela aí? Deixa eu botar no silencioso também o celular, né? Então, no curso que vocês fizeram
do Lógica de Programação, o curso lá abordava, né, desde do algoritmo, o fluxograma, o pseudograma, o pseudocódigo, para a gente poder entrar no Arduino propriamente dito. Então, lá no curso de Lógica de Programação que vocês fizeram, ele vai abordar, esse é o último assunto, né, que ele vai entrar, e aí a gente vai falar sobre tipos de dados, nós vamos falar sobre estrutura de condição e estrutura de repetição, tá? Lá no finalzinho, ele tem um conteúdo extra que depois eu sugiro que vocês entrem lá e deem uma olhada, porque tem mais algumas coisas que a gente pode precisar aqui nas nossas atividades, principalmente com Arduino. Então, vocês vão precisar, né, saber muito bem a estrutura de repetição, a estrutura de condição, né, conhecer bem o software que a gente vai trabalhar. No pseudograma, nós vamos trabalhar com o Visual G, e depois nós vamos passar para o Arduino, né, para a IDE do Arduino, tá? Também vai ter um outro programinha, né? Na verdade, um programa online que a gente vai utilizar para a gente começar a fazer os trabalhos, e depois, né, com fé em Deus, quando essa pandemia passar, a gente voltar às nossas aulas convencionais, nós vamos trabalhar no Arduino propriamente dito, nesse que eu mostrei aqui para vocês. Então, vou passar para vocês também uma das próximas aulas, se não me engano, a próxima aula a gente vai falar um pouquinho de eletrônica, vou apresentar os componentes que a gente tem no kitzinho, né, físico, e, na verdade, os componentes que a gente vai utilizar para elaborar os desafios, né, que estão propostos no livro. Tudo bem? Então, para a gente começar aqui, vamos recordar aqui o que a gente está fazendo, né? No caso, a gente está trabalhando com o raciocínio lógico ainda, né? Porque a gente não está usando software de programação. Então, a capacidade ainda continua a organizar, estruturar o pensamento, trabalhando de uma forma, em uma sequência, né? Com o objetivo de analisar as possibilidades para resolver um problema. E aí a gente volta lá para os trabalhos de vocês, de lógica, do fluxograma, né, e do algoritmo, onde muita gente ainda não fez, né, daquela maneira que a gente já pediu. Então, assim, dá uma voltada lá dentro do Classroom, ver os videozinhos que a gente já gravou, disponibilizou lá toda o material para vocês fazerem, né, os trabalhos, vamos dizer assim, com mais assertividade, tá? Lembrando que o que eu vou mostrar para vocês hoje, se não ficou claro no algoritmo, no fluxograma, vocês não vão conseguir desenvolver muito bem, ou vão ter mais dificuldade para desenvolver no que eu vou mostrar hoje. Então, tem dificuldade? Volta lá nas aulas que a gente teve, que estão disponíveis lá no Classroom, refaz lá tudo direitinho, faz repassa tudo direitinho para a gente voltar para cá. Professor, continuo com dúvida, então me manda lá um e-mail, né, eu estou respondendo o mais rápido possível, né, tem dia que eu estou... deixo aqui os computadores online aqui para poder responder os e-mails de vocês. Então, vamos tirar todas as dúvidas, tá? Vou começar a postar algumas coisas do YouTube que tem lá falando sobre isso. Vocês podem pesquisar à vontade sobre os assuntos que estão no YouTube. Às vezes, né, o jeito que o professor Humberto explica não está legal, mas tem aí um outro canal lá no YouTube que você conseguiu entender. Isso é normal, entendeu? E fiquem à vontade para também adquirirem aí os conhecimentos de vocês, tá? Então, continuando aqui nos nossos slides, o pseudocódigo, né? Esse aqui é um conceito também que eu tirei lá do curso.
é a base que todos devem ter para aprender uma linguagem de programação, né? Pois é nele que é ele que intermedia a linguagem que a gente entende, em português, né, vamos dizer assim, com a linguagem de programação, tá? E aí, né, acredito que vocês têm um professor de inglês aí no CCI, então vocês vão precisar muito das aulas deles, tá? Porque o que vocês estão vendo aqui na apresentação não é o que vocês vão trabalhar no Arduino e nos outros cursos que a gente tem nos próximos anos, tá? Então, tudo que vocês estão vendo aqui, todos esses passos, lá nos programas específicos, né, que vocês vão trabalhar as linguagens, eles não vão estar em inglês bonitinho, ou não vão estar em português bonitinho, assim como vocês estão vendo. Ele vai estar em inglês e, vamos dizer assim, vocês vão ter que se ajustar a isso daí, tudo bem? Então, a gente vai passar aqui agora, né, fazer um passo a passo sobre essas partes aqui do programa do Visualg que a gente vai trabalhar, ok? Deixa eu só abrir aqui no meu computador o próprio Visualg, que eu também espero que vocês tenham baixado aí na máquina de vocês, para a gente ir mostrando o passo a passo aqui. Na verdade, eu vou deixar fechado para só deixar abrir a tela aqui, para depois a gente fazer juntos essa inicialização do software. Ele não precisa instalar, é só baixar o que eu postei lá no Classroom e vocês clicar lá no arquivo direitinho para abrir o software, tá? Mas aí a gente faz isso já já. Então aí, ó, a tela do Visualg é essa, o Visualg que a gente vai trabalhar é essa. O Visualg, ele é um software aberto, então se vocês forem para a internet aí, vocês vão achar uma variedade de carinhas, né, de programa diferentes. A desse Visualg aí é uma das mais novas, mas todos eles vão ter uma área de programação, uma área de verificação, né, dos valores globais aqui, dos valores das variáveis, e aqui, né, a área de visualização dos resultados, tá? O Visualg, lá no início da programação, né, quando surgiu o computador e teve a necessidade, né, de fazer o computador conversar com o ser humano, tudo isso era feito na mão, né? Cartão perfurado, mas era alguma coisa sempre, o camarada tinha que fazer na mão. Eu poderia passar todas as nossas aulas aqui para vocês me entregarem uma folha de papel, né? E não é legal. Hoje, a tecnologia nos permite, né, utilizar os mais variados softwares aí para adiantar os nossos conhecimentos e também, né, nos auxiliar aí no pensamento aí. Então, o Visualg, como está dizendo aí no conceito, né, é um interpretador simples de pseudocódigo, né, utilizado por professores para o ensino da lógica de programação. Seu objetivo não é criar um software, tá? Mas auxiliar o aluno a entender a execução do seu algoritmo. Para ser sincero, assim, o início, né, de todo grande projeto, vocês têm que estudar muito, né? Tem que fazer testes e assim por diante. Para o nosso trabalho aqui com o Visualg, né, com a lógica de programação, com a programação, é o algoritmo e o fluxograma. Se você pensou, né, utilizou lá o algoritmo, né, escreveu todos os passos direitinho, fez um fluxograma, né, utilizando também as formas geométricas lá da maneira correta, quando você chegar aqui no Visualg, você só vai transcrever, basicamente, tá? Então, é
é simples, essa primeira parte, para quem fez direitinho, vai ser super fácil da gente trabalhar, tá? O visual, tá? Ele tem 3 partes que a gente precisa preencher corretamente, tá? A primeira parte é o algoritmo, que é essa parte, esse comando inicial aqui. Todo programa, vamos chamar de programa, né? Mas todo o algoritmo, os desafios que vocês forem fazer no Visualg, tá, pessoal? Vocês vão colocar o nome, vão ter que dar um nome para o software de vocês, tá? Então, aqui no caso, né, a gente vai fazer uma simulação de um código já, então vocês vão ver que eu vou criar ali um nome curtinho para o meu software. Para vocês entregarem o trabalho, né, os trabalhos para mim, vocês vão preencher isso daqui, tá? Então, a disciplina, na verdade, lá no software que vocês vão baixar já vai estar preenchido, o nome do professor já vai estar preenchido. Aí vocês vão colocar uma descrição do que o seu programa faz, tá? O autor dele, o seu nome completo, e a data ele também já vai preencher. Conforme você vai abrindo aí, os dias que vocês vão abrindo, essa data vai atualizando, tá? E aí, fizemos essa parte inicial, vamos para a programação propriamente dita. Então, vocês vão utilizar aqui, né, o var, que é para as variáveis, tá? São os comandos, né, no caso, as variáveis são os comandos que a gente vai armazenar informação dentro dele, tá? Então, se eu pego lá, crio uma variável CCI e quero que dentro dessa variável CCI armazene o número 1, né? Então, eu tenho que colocar essa variável CCI aqui nessa primeira parte, tudo bem? Já aqui no início, tá, é onde eu vou colocar os comandos do programa. E aí eu vou utilizar lá, né, os cálculos matemáticos, o se não, a estrutura de repetição, a estrutura de condição, tá, para vocês poderem reconhecer, fazer o programa rodar, tudo bem? E o FIMA algoritmo, né, é onde o software vai entender que acabou o software ali, né, as linhas de programação acabaram ali, e então ele vai ficar rodando esse programa, vamos dizer assim, basicamente em loop, tudo bem? Essas 4 partes aqui, elas não podem ser apagadas. Qualquer alteração que vocês tiverem aqui, né, que vocês fizerem nessas 4 linhas aqui, o programa não vai rodar. Então, se eu chegar, né, jazinho eu vou fazer a demonstração, a gente também provoca uns erros lá para vocês verem o que acontece. Então, você botou o nome do software aqui, né, direitinho, entre as aspas, né, fez aqui, declarou as variáveis, né, e começou a digitar o código aqui. Se você apagar o FIMA algoritmo, por exemplo, seu software não vai rodar, tá? Vai dar um erro lá naquelas mensagens de saída, né, do ladinho que eu mostrei na tela anterior, ele vai dar um erro lá e o seu software não vai rodar, tá? Então, prestem atenção, cuidado, né, com essas 3 áreas e prestem atenção na hora que vocês estiverem fazendo o software de vocês. Organização é a palavra-chave para trabalhar dentro de qualquer coisa da programação, tá? O ano que vem, quando vocês começarem a programar de verdade, né, vamos dizer assim, para a vida real, quem fez essa primeira parte aqui direitinho vai ter uma revisão lá com os professores que vão acompanhar vocês nos próximos cursos, mas vocês já vão ficar mais tranquilos, porque, né, vocês já viram essa base aí e só vão, né, firmar mais alguns conhecimentos aí, beleza? Depois dessas partes do visual aí,
a gente entra, né, para os, vamos dizer assim, para a programação propriamente dita, tudo bem? Mas aí eu vou dar uma paradinha aqui, só para mostrar para vocês o... Peraí, deixa eu ver aqui os comentários aqui. Não está mostrando o visual, que vocês não estão conseguindo ver a tela do PowerPoint? Alguém responda aí, por gentileza, se estão vendo. Ah, está apresentando aqui o PowerPoint, né? Então, quem não estiver vendo aí o PowerPoint, dá uma mexida aí no Meeting para ver o que está acontecendo, né? Já que tem uma galera aí que sim, outra que não, então pode ser que o problema seja aí com alguma coisa no seu computador, tá? E falando em computador, depois, quem tiver com alguma dificuldade em acessar um computador, né, que não tiver um computador aí, manda um sinal de fumaça aí, pega o celular, manda um e-mail para mim, avisando que a gente tenta adaptar ao máximo as aulas para que todo mundo possa fazer, tá, pessoal? Mas, a partir de agora, o uso do computador aí por vocês, ele vai ser extremamente necessário para que a gente possa desenvolver as nossas aulas, tá? Eu vou tentar achar alguma coisa aí para quem está trabalhando só com celular, para ver o que a gente consegue se adaptar aí, tudo bem? Mas quando a gente entrar no Arduino, por exemplo, vai ficar muito difícil de fazer as atividades online pelo celular, tá? Porque tem muita arte solta, algumas coisinhas lá, e aí a gente vai se adaptando. Então, mandem uma mensagem aí para mim, mandem um e-mail lá, que a gente vai se conversando, ok? Então, vamos lá. Eu vou botar aqui na minha tela, deixa eu sair aqui, botar aqui na frente a janela do Windows, tá? Então, quando você baixa lá o arquivo do Visualg, ele está zipado, né? Então, deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. O arquivo, ele fica... Se vocês não estiverem vendo, tiver com alguma dificuldade, bota aí no chat que a gente vai se adaptando aqui, tá, pessoal? Então, o arquivo ele vai sair desse jeito aqui, né? Um zip. Para quem tem aí o WinRAR instalado, o WinZip instalado na máquina, esse ícone, né, de cima vai ser um pouco diferente, mas é tudo do mesmo jeito, tá? Alarme de incêndio aqui tocando. A máquina esteja pegando fogo. Parou. Então, ó, quando você baixar o arquivo do Classroom, né, você vai clicar com o botão direito, vai pedir para extrair tudo. Se tiver o WinRAR, se eu não me engano, é extrair to, né, que é o, em inglês, extract to, uma coisa assim, e o WinZip é a mesma coisa, tá? Então, vocês vão extrair tudo, vai abrir essa janelinha aqui, dizendo onde vai estar para onde seu arquivo vai, aberto, extraído do zip, tá? E aí você manda extrair. Quando ele terminar de extrair, ele vai ter uma pastinha como essa daqui, né? Com o mesmo nome do arquivo lá, tranquilo. Então, vocês vão abrir essa pastinha, tá? Todos esses arquivos aqui, eles fazem parte do Visualg. E vocês vão utilizar, né, para abrir o Visualg, esse arquivo aqui, o Visualg 30, mas que tem os livrinhos aqui, tá? Se vocês conseguirem visualizar, né, colocar para visualizar aí no detalhe, é o único que vai estar escrito aplicativo, né, dentro dessa primeira pasta aí, tudo bem? Então, baixamos o arquivo, extraímos ele lá do arquivo zipado, é só clicar 2 vezes aqui, tá? E aí, vai abrir, se eu conseguir mudar de janela, aí, vai abrir esse software aqui, tudo bem?
Tá dando um pauzinho aqui, mas tudo bem. Então, vai abrir a janela do Visual, tá? Como eu falei para vocês, aqui, ó, o nome do curso já vai estar preenchido, o nome do professor já vai estar preenchido, tá? A descrição vocês vão colocar aqui, o nome de vocês vão colocar aqui e vão me entregar, tudo bem? Então, só para a gente começar aqui a nossa demonstração, eu vou fazer um códigozinho básico aqui, só para vocês verem como é que a gente trabalha, como é que se trabalha dentro do Visual, e aí a gente parte, né, continua lá na nossa apresentação para... Você está dando um problema aqui. Aí a gente parte para a apresentação para falar sobre os outros detalhes lá dos comandos que a gente vai utilizar dentro do início ali, tudo bem? Então vamos lá. No Visual, eu vou, nessa simulação, eu vou colocar aqui um nome CCI, tá? Ele tem que ser dentro das aspas, tá? Porque tudo que é de texto que eu for digitar dentro de qualquer coisa de programação, ele tem que estar entre aspas. E aí a gente da TI, vocês devem ter visto também lá no curso de programação, né, do lógica de programação, camarada lá falando, aspas duplas, né? Por quê? Porque se eu tenho no teclado do computador a possibilidade de usar duas apóstrofes, tá? Então, essas apóstrofes aqui não é legal, né? Na verdade, não vai funcionar dentro dos programas, né, de desenvolvimento de software. Eu tenho que usar o quê? Aspas duplas. Tudo bem? Então, fiquem atentos a isso daí, tá? Então, já vamos dizer que eu preenchi tudo aqui. E aí, eu vou declarar aqui uma variável, sei lá, vou botar CCI 01, CCI underline 01, e ela vai ser, sei lá, vamos botar aqui real, tá? Jazinho a gente explica sobre esse real que eu estou colocando aí. E uma variável CCI underline 02. Vocês, lá no curso também, ele falou sobre os tipos de variáveis aceitáveis, tá? Então, a gente tem que seguir aquele padrão lá, tá? Os padrões que ele definiu, não é qualquer tipo de variável que coloca. E eu também vou colocar ela como uma variável real, tá? E aí, eu também tenho que colocar aqui uma terceira variável. Vamos colocar resp. Do tipo real também, que aí ele fica mais à vontade agora, tá? Então, as minhas variáveis estão aqui, prontas para a gente poder trabalhar. O que eu fiz ali já para ir adiantando? Eu coloquei no meu, eu estou indicando dentro do meu código que eu tenho 3 locais de armazenamento de dados, tá? Que dados são esses? Aí agora, dentro do início, eu vou dizer o que é. Então, dentro da variável CCI underline 01, eu quero que ela seja colocado, né, armazenado dentro dela 20. Tudo bem? Na variável CCI 02, eu quero que seja, né, colocado dentro dela, que seja armazenado dentro dela 10. Tudo bem? E aí eu vou querer que na resposta apareça, né, a soma
desses dois números. Então, eu vou colocar aqui, RESP, recebe, opa, faltou o errado ali, recebe PCI underline 01 mais, opa, perdão, tá, acho que está faltando aqui um parênteses, mais CCI underline 02, tá? E aí, eu quero, né, que apareça como resultado, eu quero que apareça como resultado o... escreva a resposta é... dois pontos. Vou botar uma vírgula aqui para dizer que eu terminei a parte perdão, fecho as aspas, agora sim, de botar vírgula para dizer que eu vou agora inserir mais alguma coisa, que vai ser exatamente o RESP, tá? E aí vamos ver o que acontece. Coloquei as informações aqui, né, e vamos fazer o primeiro teste. Então, fiz uma programação aqui, vocês viram que eu fui colocando de qualquer jeito, agora vamos ver se deu certo. Então, ó, tem um comandozinho aqui, executar, que é o F9 do teclado, tá? Do teclado, e aí ele vai dizer se, no caso, se tudo tiver sido digitado corretamente, vai aparecer o resultado aqui para nós. Se eu tiver vacilado em alguma coisa aqui, ele vai dizer, né, o que está acontecendo, o que, né, vai indicar lá que aconteceu um erro na linha tal. Então, vamos clicar aqui, rodar o algoritmo. Então, ó, ele está dizendo aqui que encontrou o seguinte problema no seu código, na linha 20, a sintaxe, né? Escreva está errada, tá? Então, eu vou terminar aqui. Ele não vai me dar resposta, tá? A telinha do software foi aqui para outra janela. Então, ó, ele rodou tudo isso daqui dizendo que estava certo, mas na linha 20 deu um problema. Tudo bem? Então, toda vez que eu for, né, que eu tiver um problema desse aqui, ele não vai deixar o programa voltar. Olha aqui, ó, apareceu aqui os resultados, né, das variáveis, o que está armazenado em cada uma das variáveis, mas está dizendo aqui que a execução foi terminada por erro. Aí aqui, no caso, já ficaria com 0 na minha nota, né, porque o software não rodou, tá? Então, agora que a gente vai parar, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir o Google aqui, que hoje a gente tem, graças a Deus, esse imenso dicionário eletrônico. Então, eu vou colocar aqui, escreva, primeiro vamos colocar Visual G, escreva. Tá? E aí aqui, ó, aparece um monte, né, de informação mostrando para vocês como é que você, né, utiliza o escreva. Vamos pegar esse primeiro aqui, né, ver o que ele está dizendo, é do Instituto Federal aqui, e aí tem, ó, na primeira pesquisa, no primeiro link que a gente fez aqui, o camarada já está mostrando um monte de exemplo, né, explicações aí dos códigos para trabalhar no visual, tá, pessoal? Então, não fiquem esperando, né, assim, tirar a dúvida com o professor. Então, vocês podem ir, né, ó, tem aqui um monte de informação para vocês prosseguirem aí no código de vocês, tá? Caso vocês tenham uma dúvida. E olha aqui,
como é que se escreve, né, o escreva. Tudo bem? Então, agora vamos corrigir lá no nosso código. Vocês viram aqui onde é que eu achei o meu erro, né? No caso aqui, ó, não coloquei entre parênteses, tá? Vocês estão vendo aqui que RESP, CCI, eles estão com um preto mais escuro, né? Vamos dizer assim, um preto mais destacado, é porque ele já reconheceu, né, tudo isso como variáveis, tá? E aí agora vamos testar de novo. Agora eu vou utilizar o comando F9 para ele executar. E ele continua com um erro aqui. Tá legal, hein? Agora eu vou precisar correr para minha cola, porque eu não estou conseguindo identificar o que eu errei aqui. A resposta é... Aqui é isso? Não é. Calma aí, vou pegar minha cola. Pronto. Deixa eu ver se tem algum aqui com uma variável dentro. Aqui tudo do jeito que eu queria. Pam, pam, pam. Então vamos para o modo, para a gente adiantar a aula. Eu vou tirar aqui o código e deixar só a variável, tá? Vamos rodar de novo. Agora, mudou a célula aqui, a janela aqui. Vamos lá, meu filho, me ajude. Agora sim. Deixa eu ver se ele vai, porque eu tô fazer uma mudança aqui que ele tá. O programa está se atrapalhando com a tela. Só um minuto aí, pessoal. Apresentar a tela. Tela 1. Vamos ver se agora ele fica legal para mostrar aí para vocês a tela. Todo mundo está conseguindo ver aí de novo o visual, Gui? Beleza. Então, agora, ó, vou botar para executar. E aí, ele me dá a resposta, finalmente, né, 30, tá? Então, notem aqui, pessoal, que, né, a gente teve esse trabalho todo, eu botei 2 pontos aqui, não tinha esquecido dele. O programa ele só vai funcionar corretamente, só vai me dar a resposta que eu quero, se eu digitar todas as informações corretinhas. Eu tinha colocado 2 pontos aqui que não tinha aqui, e ele não estava me dando resposta e sempre falando, olha, erro na linha 20, erro na linha 20. Agora, até se eu parar aqui e colocar, né, o que eu estava querendo antes, o resultado é, 2 pontos, fecho aspas, ponto e vírgula, fecho aspas, aí, ponto e vírgula, ele vai me dar a resposta que eu quero. Olha lá, o resultado é 30. Tudo bem? Então, quando eu colocar todas as informações, quando eu colocar todos os códigos direitinho, eu vou ter a minha resposta rodando direitinho. Tudo bem? Então, testem, retestem, tá? Para que vocês consigam obter o mesmo resultado. Tudo bem? Eu vi um comentário ali falando, tá faltando um não, a gente nem colocou o se, tá? Aí o não só vai depois que a gente colocar o se, tá? Mas vamos chegar lá, não se preocupe, ok? Então, agora voltando aqui para a nossa apresentação, deixa eu trazer ela aqui para a tela principal também.
Meu filho, eu quero você ali na outra. A gente também se enrola na tecnologia, né? Tem que alternar a tela, né? Configuração. Alternar entre as telas. Agora sim. Então, vamos avançar aqui para a nossa próxima tela. Então, vamos lá. Para trabalhar dentro, né, lá, da programação, já tinha adiantado aí para vocês, quando a gente vai declarar uma variável, tá? Ela tem 4 tipos de número que ela vai armazenar. Na verdade, assim, 4 tipos de informação. Então, nós temos aqui a primeira informação do tipo inteiro, tá? Nós temos a informação... Vou botar aqui o chat para ver de novo, né? Porque vocês vão perguntando, eu vou respondendo. Então, ó, informação do tipo inteiro, dado do tipo real, dado do tipo literal e dado do tipo lógico. Esses são os 4 tipos de dados que a gente vai trabalhar dentro da programação. O inteiro, ele só aceita números inteiros e positivos e negativos, tá? O real, números, né, decimais e inteiros, positivo, negativo. Então, menos 0,5, mais 0,5, se você, né, precisar trabalhar com esses números, vocês vão ter que utilizar o dado do tipo real. E lembrando aí que o separador do decimal aí é o ponto e não a vírgula, tá? Se você colocar a vírgula, vocês viram lá na programação que ele entende outra coisa, tá? Então, fiquem atentos a essa informação aqui, tá? Deixa eu botar aqui esse trem. Então, aqui, ó, os dados do tipo literal. Aí são palavras. Tudo bem, pessoal? Você quer uma variável que vai acumular o nome de alguém, tá? A gente tem uma das próximas demonstrações que a gente vai fazer é exatamente sobre dados literais, né? Então, vocês precisam armazenar uma palavra inteira numa variável. Então, você vai colocar o nome da variável literal e os dados, né, que tem que chegar lá, eles têm que ser entre aspas duplas. Essa informação aqui está até tirada lá do curso de lógica de programação. Então, tudo que for palavra, você tem que colocar entre aspas duplas, ok? E por último, o dado do tipo lógico, que é onde a gente vai trabalhar o maior que, menor que. Tudo bem? Maior igual, menor igual. A gente tinha, na aula passada, eu falei, né, no fluxograma, que a gente tinha, um dos exemplos lá foi utilizando o verdadeiro e falso, né, para se sim, se não, tal. Então, se eu tiver alguma variável, né, que precisa armazenar um dado lógico, então a gente tem que utilizar, né, essa variável aí. O tipo da variável tem que ser lógica. Tudo bem? Deixa eu ver aqui as dúvidas. Humberto, você sabe qual curso eu tenho que marcar no formulário? Eu não sei o que você está falando por enquanto, não, mas depois a gente tira essa dúvida, que eu acho que não é da aula, né? Tem que pular linha? Tem que pular linha. Toda variável que você for declarar, assim, nós temos uma forma de declarar todas as variáveis inteiras numa linha só, todas as variáveis reais numa linha só, tá? Mas, assim, como vocês ainda estão no início, eu sugiro que vocês coloquem uma variável em cada linha para vocês entenderem o que cada uma das variáveis estão pedindo. E aí fica mais fácil vocês identificarem um erro, alguma coisa assim. Se você tem uma técnica, né, de colocar todas as variáveis e declarar
o tipo delas no final, de uma vez só, mas aí eu sugiro para vocês aí fazerem a linha por linha para vocês não se perderem. Tudo bem? Então, ficou claro aqui em relação aos tipos de dados para as variáveis. Ficou tranquilo? Estão falando ali... acho que isso daí é o formulário que a orientadora passou para vocês, né? Então, é o novo ensino médio CCI mesmo, tá? Mas aí vamos focar na aula, pessoal, para poder a gente não se perder aí. Então, ó... Tá tranquilo aqui o tá tranquilo aqui os tipos de variáveis. Então vamos passar para frente. E aí os comandos, né? Escreva, leia, escreval e o comando de atribuição, eles vão viver, né, com a gente aí para o resto da vida. Porque o escreva, ele vai fazer uma pergunta, né, sempre para o usuário. Ele vai informar alguma coisa para o usuário, desculpa, tá? Pode ser uma pergunta ou não. E o leia, ele vai atribuir, né, o que o usuário respondeu para a variável, tá? Então, esses dois aí, na maioria das vezes, eles vão trabalhar juntos, tudo bem? Então, aqui no caso, ó, escreva, entre parênteses, né, sem os 2 pontos que eu tinha colocado lá, digite seu nome. Aí ele vai perguntar isso para o usuário vai lá e digita o nome dele. Aí, quando o usuário apertar o Enter, né, para poder enviar a informação, o leia entra em ação, atribuindo o que foi digitado à variável. No nosso programa aqui, que está aqui em exemplo, a gente declarou não declarou, mas, né, poderia declarar uma variável nome, e quando o usuário digitasse o nome, estou indicando aqui que o que ele escreveu vai ser colocado, guardado dentro da variável nome, dentro do espaço de memória, chamado nome que a gente atribui lá em cima. O intervalo, a mesma coisa, escreva, que aí ele já pula uma linha, né, para poder dar a resposta. No caso do escreva, o cursor fica piscando na frente da pergunta lá e o usuário escreve na frente, e o escreval, ele pula uma linha, né, e o usuário coloca embaixo. Então, vocês escolhem aí, né, podem escolher o que vai ser melhor para vocês. Tudo bem? Porque ali a sintaxe, né, como vocês vão vendo ali, a escrita é a mesma para todo mundo. E toda vez que vocês precisarem dizer, olha, uma variável, ela vai receber um nome, um número qualquer, um nome qualquer. Vocês têm que utilizar o comando de atribuição. E o comando de atribuição é o sinal de menor que, né? Acho que é assim. E o hífen, tá? Juntos, sem espaço. Tudo bem? Então, prestem atenção aí. Prestem atenção na hora de declarar, de atribuir valores às variáveis de vocês, porque vai ser importante. Vocês podem aí, no caso, não ter a variável atribuída aí corretamente. Tudo bem? Então, escreva. É um comando que você vai mandar, é uma informação que você vai pedir para o usuário fazer alguma coisa, tá? O leia, o software, né, vai gravar dentro da memória lá o que foi digitado. O escreval é a mesma coisa do escreva, só que ele pula uma linha para aparecer lá para o usuário digitar. E o comando de atribuição de valores, né, comando menor que, símbolo menor que e o hífenzinho. Não é o underline, pessoal. Ali na apresentação está mostrando uma linha abaixo, né? Aquilo não é um underline, é o hífenzinho normal ali que tem no teclado numérico, né? O sinal de menos do teclado numérico ali. Tudo bem? Vamos às dúvidas agora aqui. Vai postar esses slides, já está lá no Classroom, tá? Dentro da atividade, já tem lá
o software e os slides, já coloquei lá, só tinha esquecido, né, de só não conseguir, na verdade, colocar o videozinho da aula. E qualquer outra dúvida, posta lá nos comentários também do Classroom, tá? Se apareceu alguma coisa depois lá, posta nos comentários que aparece notificação aqui no meu celular que foi postada uma dúvida lá, beleza? Vamos passar aqui para o próximo slide. Mais comandos aí, né, pessoal? Então, na verdade, aqui é um passo a passo, né, vamos dizer assim, que eu coloquei para a gente poder fazer um preenchimento do código dentro do Visual, tá? Então, aqui, seguindo direitinho, primeiro nós vamos dar um nome para o nosso programa, aqui no caso a gente colocou aritmética, né? Vamos declarar as variáveis que serão utilizadas, no caso aqui, né, dentro do var. Aí aqui é a técnica que eu falei para vocês de declarar todas as variáveis e definir o número e definir o tipo de dado que elas têm de uma vez só, né? Então, ó, coloco 1, 2, 3, 4 variáveis, elas do tipo real, né? Então, eu sugiro que vocês coloquem linha a linha para não se perder aí nesses tipos, nesse início, depois vocês podem utilizar essa técnica aí à vontade, tá? Aí vocês vão atribuir os valores, tá? Depois a gente pode fazer esse exemplo aqui no Visual, né? Quando terminar aqui, pedindo para o usuário digitar as informações, né? Vai ficar um pouquinho maior, vai levar um pouquinho mais de tempo, mas eu acho que é legal para ficar principalmente registrado aí nos vídeos, né? Que a forma como a gente fez no Visual. Então, aqui nós temos, na variável N1, foi atribuído o valor 10, então foi armazenado, né, dentro da memóriazinha com o nome N1, o número 10. Na N2, 8. Na N3, foi atribuído o valor de 7,5, tá? Beleza. O que o meu código vai fazer, né? O que o meu programa vai fazer com essas três variáveis? Ele vai calcular uma média, tá? Então, a média vai ser atribuído a média N1 mais N2 mais N3 dividido por 3. Ah, professor, mas o que ele está calculando aí? A média, né? Então, cálculo de média aí, quando chega no final do ano, galerinha aí sabe muito bem, né, como é que faz ela aí para saber se foi aprovado ou não, né? Então, ele está fazendo esse cálculo e vai me dar como resposta simplesmente a média, tá? Então, preenchi todos esses lados aqui, todos esses passos aí, nosso código, né, digitado lá no Visual, vai ser esse aqui. Tudo bem? Rodei o programa, ele vai me dar a resposta, né? Vai somar os três valores ali, dividir por 3, e eu vou achar a minha média. Simples assim, tá? Então, para aproveitar aqui, deixa eu abrir de novo aqui o Visual. Vamos fazer um exemplo aqui. Aplicar na prática este exemplo. Deixa eu salvar aqui também. Ah, sim! Importante, aproveitando que ele está pedindo aqui, né, para fazer isso. Terminou de digitar o código, ele rodou direitinho, você vai me enviar, tá? Os passos são esses aqui, ó. Abra uma pastinha na área de trabalho ou numa área, num local aí de fácil acesso para vocês e guardem todos os arquivos da programação de vocês. Então, nesse caso aqui, eu pedi para abrir, né? Ele mandou salvar como aqui. Então, eu vou aqui na área de trabalho, vou abrir uma pasta aqui, né? Vou botar. Aí vocês colocam o nome de vocês. Vamos botar aqui Humberto. Né?
Visual G. Porque caso aconteça alguma coisa, a gente já sabe o que nós estamos atrás, tá? Então, ó, criei a pastinha. Dentro dele, eu vou deixar o nome, exatamente o nome do meu código, né, do meu algoritmo que eu coloquei aqui dentro. Ele já coloca aqui para você. Você pode deixar, na verdade, né, para seguir o padrão lá do nosso trabalho, eu poder corrigir, porque eu vou receber vários arquivos do mesmo. Então, eu preciso que... só um minutinho, pessoal. Atende aqui para nós, é o Alexandre. Eu vou precisar que vocês coloquem o nome de vocês no arquivo, no arquivo do o que vocês vão me enviar, tá? Então, assim, no caso, vocês podem usar o começo, né, o código que vocês escreveram aqui, podem deixar, mas no início, coloquem o nome de vocês. Tá? Tá vindo buscar, né? Obrigado. Então, ó, vamos criar esse padrão para que vocês possam, para que eu possa, né, corrigir direitinho, atribuir as notas lá no nome de vocês, tá? Nos outros exercícios, acho que a gente tinha colocado o nome de vocês depois e complicou um pouquinho a minha correção lá, porque, né, não estava juntando lá os nomes de vocês e sim pelo nome do exercício, e aí acabou que eu não consegui, tive algumas dificuldades, e acho que assim vai ficar melhor para nós a partir de hoje. Beleza? Então, é o seguinte, acrescentou o nome, esse nome que eu acrescentei aqui não vai aparecer no seu código, tá? Fiquem despreocupados, ele não vai fazer nenhuma alteração se você alterar aqui. Então, salva aí, coloca o nome completo de vocês na frente, depois o nome do seu código, tá? E manda salvar. Salvou direitinho, né? Não deu nenhuma mensagem aqui. Você vai lá na sua área de trabalho. Deixa eu voltar aqui para a minha área de trabalho. A pasta vai estar aqui. E é esse arquivo .alg que vocês vão me mandar. Tudo bem? Anexa lá no e-mail direitinho, que aí eu vou receber e vou corrigir. Porque quando eu chegar aqui quando eu baixar todos os arquivos, eu vou abrir esse arquivo de vocês, no caso, no Visual G, e vou rodar. Simplesmente assim. Se não aparecer o resultado, né, ele é 0. Se aparecer o resultado, é 10. Simples assim. Tranquilo? Então, vamos lá. Voltando aqui para a nossa simulação de atividade, vamos dizer assim. Vamos fazer ela completinha aqui para vocês verem, né? Então, ó, aqui na minha função, aqui na descrição do meu código, ele é o cálculo. Para, meu filho, digitar. Aqui ele vai ser o cálculo da média, tá? Aqui eu posso colocar sempre tranquilo, tá, pessoal? Que não vai ter problema. Vocês estão vendo aqui que essas linhas estão em verde? Isso é por conta dessas duas barras aqui, tudo bem? Essas duas barras, a gente chama elas de comentário. Então, toda vez que você precisar fazer um comentário no seu código, tá? Você vai colocar na frente essas duas barras, o software vai entender que isso é um comentário, vai deixar verde, vai deixar dessa cor aí para identificar que é um comentário, e não vai executar ele. Por isso que, né, se você mexer nessas linhas que estão em verde aí, ele não vai alterar nada do seu programa, porque é só um comentário. Tudo bem? Então, cálculo da média. O autor dele vai ser o nome de vocês. A data é de hoje.
E aí eu vou declarar as minhas variáveis, né? Botei o nome ali. Opa, faltou o nome aqui, né? O nome aqui, aritmética. Aqui eu sugiro que vocês não coloquem acento, tá? Para não dar problema depois. Até porque isso também vai virar um código de uma linguagem para o computador poder rodar. Então, caracteres especiais o computador não consegue entender direitinho. Então, tem que ser tudo dentro dos códigos aí. Não podemos ter nenhum caractere especial, tá? Aí, então, agora vamos aqui na declaração de variáveis. No caso, nós vamos colocar nota 1 do tipo real, nota 2 do tipo real, nota 3 do tipo real e a variável média também do tipo real, né? Teve um perdidinho aí que estava perguntando o que era esse real. É a atribuição do nome, né? O tipo de informação que a variável pode receber, né? Então, aqui, no caso do real, ela recebe qualquer número inteiro ou decimal, negativo ou positivo. Então, pode ter 9,5. Em via de regra, nota, né, médias de notas sempre dá um número decimal, né? Então, a gente precisa sempre declarar as variáveis, né, com o tipo real aí. Para mais dúvidas, depois volta lá no vídeo, né, quando estiver disponível para vocês, na parte lá que a gente falou sobre os tipos de dados, tá? Os tipos de informação. Então, declarei aqui todas as minhas variáveis. Vamos partir para o código. Então, no código aqui, eu vou colocar, né, escreva, mudando um pouquinho o que eu tinha colocado no PowerPoint, né? Escreva, abre parênteses, abre aspas, digite. Vamos botar a primeira nota, né? Digite a primeira nota, tá? Lembrando que, como aqui eu estou utilizando aspas, né? Eu estou dizendo para o texto, estou dizendo para o visual que isso aqui, eu quero que apareça lá um texto, eu posso utilizar caractere especial. Tudo bem, pessoal? Digite a nota, aí o camarada vai dizer como, né? Eu estou botando aqui o escreva, vou colocar 2 pontos aqui e um espaço para quando aparecer lá, né, na solicitação do usuário, ele digite com esse espaçozinho também para ficar bonitinho, tá? Lembrando que a organização conta ponto. Tudo bem? E vou pedir para ler nota 1. Então, o usuário vai digitar a primeira nota e ela vai ser gravada onde? Na variável nota 1. Aí, agora, de novo. Escreva, abre aspas, digite, segunda nota. 2 pontos, um espaçozinho para ficar bonitinho e fecho parênteses. Agora eu tenho que mandar ler o que o usuário escreveu, né? Leia nota 2. Fecho parênteses. Vamos dar aqui botar a terceira nota. Professor, eu tenho que botar 5, escreva, leia. Não tem uma forma mais fácil de eu fazer isso? Você pode fazer isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, todo mundo adora, que eu sei. E aí você só muda os dados. Lembrando que, se não mudar essas coisinhas aqui, né, você dá o Ctrl C, Ctrl V, e se você não mudar isso daqui, o programa não vai rodar. Então, vocês prestem atenção
nesse Ctrl+C, Ctrl+V para fazer direito. Tudo bem? Então, ó, o programa está lendo, né, pedindo para digitar as 3 notas, né? E aí, agora eu vou pular aqui e vou dizer, né, vou falar para o software o que ele vai fazer com essas 3 notas. No caso, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a média, que é a variável que a gente declarou lá em cima, recebendo as notas, os valores, né, perdão, a nota 1 mais nota 2 mais, opa, tem um botão errado aqui, mais nota 3 dividido pela quantidade de notas, por 3. Vocês já viram isso daí em algum lugar? Pois é. Lembra lá das regrinhas da matemática? Primeiro calcula o que está dentro do parênteses para depois calcular o que está fora? Foi basicamente o que a gente fez aqui. Então, o professor de matemática de vocês, qualquer duvidazinha aí, vocês podem procurá-lo, que ele também pode auxiliar nessa parte aí. Tudo bem? Então, fiz aqui a parte do processamento, né, dos dados, fiz programei aqui o que vai acontecer e vou agora fazer a programação da resposta, né? Que aí, no caso, vou colocar aqui um escreva. Vou botar um escreval. Escreva o aspas duplas, o valor da média lembrando de novo, né, que aqui eu estou digitando entre aspas duplas, então posso colocar caractere especial, espaço, né, 2 pontos e espaço, vírgula, 2 pontos, espaço, fecho aspas, a vírgula para dizer que eu vou colocar agora mais uma outra informação, que no caso é a média. Ele vai me responder o resultado que está gravado dentro da média. Então, aqui, pessoal, atribuir os valores, né? No caso, vou pedir para os usuários digitar os valores. Esses valores vão ser processados, né? No caso, vão ser somados e divididos por 3, que é a quantidade de valores aqui. E isso tudo, o resultado disso daqui está sendo armazenado dentro de quem? Da média. Então, aqui eu vou pedir para que apareça o resultado que está armazenado dentro da média. Fecho parênteses e vamos ver o que acontece no nosso software. Vamos dar rodar aqui. Então, ó, ele está pedindo aqui, digite a nota 1. Vamos botar aqui 8,3. Lembrando que ele aceita porque eu coloquei aqui, né, o tipo de dado real. Vou apertar o Enter. Ele me pede a segunda nota. Vou colocar 9,5, porque eu sou um aluno bom, né? Então, tiro notas altas. A terceira nota, vou me dar um 10, né? Porque eu sou um aluno bom. E quando eu apertar o Enter, ele tem que me dar a média, né? Que eu tenho, 9,20, e assim por diante. Tudo bem? Então, ó, fim da execução do programa, né, com tudo rodado, então, né, meu software vai rodar tranquilamente. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui as dúvidas que, porventura, possam aparecer aqui para vocês. Qual vai ser o novo prazo da atividade? Jazinho a gente fala disso. Vamos concentrar na aula aqui para vocês não se perderem, tá? Então, ó, fizemos a programação por completo, né, de um algoritmo, de uma sequência de códigos. Notem aqui, ó, que no espaço das variáveis, né, eles estão armazenando tudo direitinho, ó. Então, na variável 1,
né, que é do tipo real, foi armazenado 8.3, que foi o que eu digitei aqui. Na nota 2, né, na variável nota 2, do tipo real, foi armazenado 9,5, que foi o que eu digitei aqui. Na nota 3, foi armazenado 10, também aqui. E o resultado da média, no caso, que foi armazenado na média, foi o 9,2 que apareceu aqui. Então, todas essas informações a gente tem aparecendo, né, no console do tipo DOS aqui, né, como se fosse o programa rodando mesmo. Para quem não lembra, né, já que vocês são novinhos aí, acho que ninguém mexeu. O DOS acabou em 98, né? Então, 98, a gente não teve mais esse sistema operacional aqui, mas aí muitos de vocês não estavam nem no projeto, então vocês estão tendo aí contato com um dos primeiros sistemas operacionais mais atrativos ao usuário, que é o DOS, que basicamente era isso daqui, né? Então, imagina o que a gente sofreu quando a gente tinha que mexer no sistema operacional desse jeito aí, né? Só linhas e cursor piscando, tá? Então, ó, programa rodando direitinho, vou finalizar o meu software salvando ele na minha pasta. Então, ó, símbolozinho aqui do disquete, também muitos de vocês não mexeram no disquete, né? Mas esse botãozinho aí já é clássico no pacote Office. Ele já vai me direcionar aqui para a pastinha, né, que a gente criou anteriormente. Vou acrescentar meu nome aqui e vou mandar salvar. Tudo bem? Salvou, posso fechar aqui e enviar para o professor. Tudo bem? Então, essa é a rotina de trabalho que vocês vão desenvolver dentro das nossas atividades. Tudo bem? Eu sugiro, tá, que quando vocês estiverem fazendo as suas atividades, deixe o PowerPoint lá salvo direitinho, mas mesmo assim, eu vou colocar aqui uma cola, tá? Essa cola é autorizada. Eu vou colocar uma cola para vocês como essa, tá? Que é um resumão do que a gente viu aqui, para vocês terem em mãos e na hora tá codificando aí, vocês tenham uma fonte de pesquisa mais à mão aí, ou então usem aí o PowerPoint, mas eu vou deixar disponível aí para vocês, para facilitar a vida de vocês o máximo possível. Tudo bem? Mais alguma dúvida aqui? Vamos ler vai ser qual é o significado daquela vírgula antes da média final. Vírgula na média final, você deve estar falando dessa vírgula aqui, né? Essa vírgula aqui, ela é na verdade, um símbolo, vamos chamar assim, de concatenação, né? No caso, eu quero que na minha resposta apareça um texto, e depois desse texto, eu quero que o programa pegue uma informação de uma outra área, que aqui no caso é uma variável, e mostre também. Então, vou rodar aqui de novo para vocês verem. O usuário vai ver o quê? O usuário vai ver o quê? O resultado ali digitado, né? Mas, para isso daqui acontecer, eu tenho que colocar essa vírgula para o visual entender que é para mostrar as duas informações aí. Se eu tirar essa vírgula aqui, vamos ver o que acontece, né? Aí vai dar certo só porque eu estou falando. 10, 10, 10. Olha lá. Deu problema. Tá vendo? Porque agora o visual não está entendendo o que eu quero dizer aqui com essas aspas aqui no meio entre o médio e tal, né? Então,
eu tenho que colocar aqui, ó, erro de sintaxe incorreta, né, na linha 27, e agora a sintaxe correta é essa separação aí. De novo, apertando F9, 10, 10, 10, o programa volta a executar corretamente. Beleza? Qual o significado? A mesma do português. Sim, não sei, quem sabe, né? Enfim. A data, que data? Quando vocês forem colocar as dúvidas de vocês, pessoal, contextualizem ela, tá? Porque, né, a gente, pode ser que eu tenha deixado passar muito e não estou entendendo. A data da entrega da atividade. De novo, vamos concentrar aqui na atividade, daqui a pouco a gente fala desses detalhezinhos aí para o final. Com certeza vai ser prorrogado para vocês ficarem aí mais à vontade para fazerem essas atividades, né? A gente vai terminar por agora 3h30, e aí vocês vão ter um tempinho aí já até, né, da tarde aí para poder fazer essas atividades e mais alguns diazinhos aí para frente. Não se preocupem, mas vamos falar disso já já, apesar de eu ter falado, né? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, para a gente finalizar a aula. Aqui. Toda vez eu erro esse negócio. Sim. Então, vamos para estrutura de condição. Bem, a gente fez aqui um exemplo, né, utilizando só o escreva, leia e os cálculos da matemática que a gente já conhece, né, os cálculos de aritmética. E para os próximos exercícios, né, inclusive a gente tem alguns exercícios lá que vão ter essa mais profissional, né? Então, a estrutura de condição, ela nada mais é do que uma forma de você fazer uma pergunta, né, para o software, e você ter duas condições de resposta. Então, no caso ali, se um número for maior do que o outro, né, o que ele vai fazer? Uma coisa. E se o número não for maior do que o outro? Aí ele faz outra coisa. No caso aqui, para exemplificar melhor, no exemplo que eu coloquei aqui, nós temos o se, né, número 1 maior que número 2, então, aí no caso, vamos melhorar essa leitura, né, ou vamos transformar essa leitura numa pergunta para que vocês consigam escrever a resposta melhor, tudo bem? Aqui, no caso, transformando em pergunta. Se o número 1 for maior que o número... Perdão. O número 1 é maior do que o número 2? Essa é a melhor pergunta. Se sim, ele vai responder isso daqui. Se não, ele vai responder isso daqui. Tudo bem? Então, vamos imaginar aqui um 5 e um 7. 5 é maior do que 7? Sim ou não? Não. Então, ele não vai responder isso daqui. Ele vai responder o quê? Vai responder isso daqui. Né? No caso, ele vai responder o número 2 é maior do que o número 1. Não sei se a resposta lá da pergunta que eu fiz está correta, mas aí o programa vai te responder isso daqui. Tudo bem? Agora, se for aqui no número 1 for 7 e no número 1 for 5, a pergunta vai ficar como? 7 é maior do que 5? Se sim, é verdade, né? Porque o 7 é maior do que 5, então ele vai responder essa área aqui. Opa! Ele vai responder essa área aqui. O número 1 é maior do que o número 2. Tudo bem, pessoal? Então,
Toda vez que eu tiver uma opção, e eu já vou adiantando para vocês, em quase tudo da programação, vocês vão utilizar o sim e o se não, né? Que lá vocês vão ver que é o if e o else, tá? Então, sim e se não vai acontecer muito dentro dos códigos de vocês, tá? Mas também pode acontecer que vocês precisem repetir alguma informação. Lá no início da aula eu mostrei para vocês o LED piscando, né? No projetinho que eu fiz aqui no Arduino. Eu não tenho no Arduino um código dizendo assim, para o LED piscar. Eu tenho que fazer o LED ligar e desligar algumas vezes. Então, para ele ligar e desligar num certo período de tempo, eu tenho que utilizar um código de repetição, tá? No caso lá, eu utilizei o enquanto. Foi enquanto que eu utilizei? Bem, daqui a pouco eu abro o código, mostro o código para vocês. A gente tira essa dúvida. Mas eu utilizei um código de repetição, tá? Que ali eu disse, não sei quantas vezes, acho que ele repete 6 vezes, né? Então, repita a operação, isso, foi o repita que eu utilizei. Repita até o número 6. Aí ele executa o código e volta para o início. Aí acrescenta mais um, né, lá no até. Aí 2, 3, 4, 5, 6, né? Sempre repetindo a informação. E ele só vai concluir, ou só vai passar para o outro estágio quando essa repetição terminar, né? Então, como vocês podem ver aqui, né? No repita que eu estava utilizando, né? Repita, no caso ali do LED, né? Eu pedi para ele ligar, esperar um segundo e desligar. Até que o i seja, né, no caso, igual a 6. Isso eu estou falando que eu fiz no meu código. Então, ele repetiu i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, 4, 5. O i igual a 6, aí ele passou para frente. No caso, ele mudou, ligou o outro LED. Tudo bem? Então, essas estruturas, né, essas duas estruturas aí, elas são importantes, vão ser importantes para nós, porque a gente vai são as que a gente mais vai utilizar dentro das nossas atividades. Tudo bem? E aí, né, assim, já estamos bem exemplificados aí, a construção dos códigos é esse daí, mas eu vou mostrar aqui para vocês um código com si. Deixa eu abrir aqui. Foi modificado, deixa eu salvá-lo sim. Tá bom, obrigado. Deixa eu abrir aqui as nossas aulas. Visual. Não botei aqui, foi na área de trabalho. Pseudocódigos, muito bem. Então, vamos ver se essa é a idade. Aqui, ó. Então, ó, a explicação, né, para o se. No caso aqui, eu não tenho o se não, mas a gente pode até acrescentar aqui para vocês verem como é que funciona. Então, eu declarei aqui a variável idade do tipo inteiro, porque eu não tenho 18 anos e meio, né? Ou é 18 anos ou é 19. Então, né, meus dados aqui que eles vão que o meu software vai aceitar inteiro, tá? Vou pedir para o usuário informar a idade dele e ele vai dizer que se a idade do aluno é maior, ou a idade do usuário, vai perguntar para o usuário, né? Vai processar se a idade do usuário ela é maior ou igual a 18. Se ela for maior ou igual a 18, ele vai dizer maior de idade. Agora, se não for, tá vendo que eu não tenho nada aqui?
ele vai dar um erro, tá? Então, vamos rodar essa primeira versão aqui, para vocês verem o que acontece. Então, ó, informe sua idade, eu vou dizer 20 anos, que é a minha idade, que aparece. E o programa diz, você é maior de idade, né? Então, estamos tranquilos. Agora eu vou rodar de novo e vou botar aqui 16. Ele não informa nada, né? Então, eu preciso, o programa rodou, funcionou direitinho, mas eu não tive a resposta que eu queria, né? Que seria a idade, né? Então, também meu software não funcionou, porque eu não tive resposta para a situação de que, se não, né? Da negativa. Então, vamos aqui pular mais um, deixa eu voltar para o início. Se não, escreva você é menor de idade. Final, fecho aspas, fecho os parênteses. Ok? Então, para todo se, é extremamente importante que eu coloque um senão, para a pessoa não ficar no vácuo ali. Tudo bem? Aí sim, né? Terminei o meu se, coloca aqui ó, um fim se e um final algoritmo. Tá? Não mexo nele, né? Ah, professor, mas aí eu tenho que colocar um outro se. Então, você, embaixo do se, do fim se, você vai abrir um outro se e vida que segue. Tudo bem? Então, você tem que respeitar essa estrutura. Se não e fim se. Para o software entender, beleza, esse se acabou aqui, agora o que você quer que eu mostre para o usuário? Tudo bem? E agora, vamos botar para rodar. Digite a idade, 16. Olha lá, você é menor de idade, né? Apertei no i aqui sem querer. Tá apagando o i ali. Vamos rodar de novo para ficar bonito. 16. Você é menor de idade. Tudo bem? Então agora meu software está atendendo tudo direitinho. Ok? Vamos ver aqui, não temos nenhuma dúvida por enquanto. Lembrando, quando vocês forem meter a mão na massa, botem as dúvidas lá no chat lá do Classroom, tudo bem? Então, para a gente finalizar o dia de hoje, a aula de agora. Aqui, saco, me perdendo aqui toda vez. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, aí estão as atividades que vocês vão ter que desenvolver, as 5. Eu coloquei elas também lá no nosso Classroom, tá? Descritas lá direitinho. Vou acrescentar depois, quando liberarem o link dessa aula, vou acrescentar lá na nossa atividade, para vocês reverem tudo que a gente fez aí. Mas, basicamente, é isso que vocês vão desenvolver até agora, tá? Tudo que eu mostrei hoje. E aí vocês vão, né, fazer o download aí do Classroom, quem não fez, espero que tenham feito aí já para começar. Sigam as orientações que eu dei lá no início da aula. Concluiu todas as 5 atividades, vocês vão me mandar por anexo, tá? O arquivo para o meu e-mail, né? E aí, no nome de cada arquivo, a gente vai mudar, né? Deixa eu já mudar aqui para não restar dúvida. Vocês primeiro vão colocar lá o nome de vocês e depois
vão colocar o nome de vocês, né, o nome completo, e depois o nome do exercício, tá? No caso aqui, só para facilitar a minha vida também, né, porque eu sou 1, vocês são 29, coloca lá, exercício 1, visual, exercício 2, visual, exercício 3, visual, com o nome de vocês, porque na hora de corrigir, eu já sei que cada um quais são os códigos aqui que vocês desenvolveram. Tudo bem? Para qualquer outra coisa, estamos à disposição aí lá no Classroom, tá? Fiquem à vontade para responder, tá? Para nós, diferente dos YouTubers aí, né? A dúvida de vocês ajuda o nosso trabalho aqui dentro do Classroom, tá? Então, fiquem à vontade para parar de... Estou lendo aqui. Fiquem à vontade para tirar dúvidas lá que a gente responde direitinho aí para vocês. Beleza, pessoal? Então, alguém tem mais alguma dúvida do que a gente falou hoje? Se não tiver, grande abraço para vocês. Até a segunda-feira, quando a gente vai postar o vídeo aí das próximas atividades, tá? Assim, respondendo a pergunta lá das datas, essas atividades, elas vão ficar disponíveis para entrega, né, lá no Classroom até domingo, meia-noite. Tudo bem? Então, façam com calma, façam, né, tranquilos, lendo tudo que vocês estão digitando para que o código de vocês funcione corretamente. Ficou faltando também a última coisa, né? Deixa eu abrir aqui compartilhar minha tela aqui de novo. Eu fiquei de mostrar para vocês aqui. Olha só. Essa daqui é o softwarezinho que o Arduino lê, né? Onde a gente vai programar no Arduino. Olha aqui que eu estava dizendo para vocês, tudo em inglês bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo achar um código aqui do semáforo, tá aqui. Então, ó, esse aqui é o código do semáforo, né, que eu coloquei aqui no Arduino, tá? Então, ó, notem que é trabalhoso a gente trabalhar, né? Trabalhoso a gente trabalhar, trabalhoso. Pode? Então, eu estou falando com o pessoal aqui, porque a gente está produzindo as máscaras de proteção para a Secretaria de Saúde e o pessoal veio buscar. Então, por isso que eu estou falando com o pessoal aqui da outra, que estão aparecendo ali na porta. Então, é o seguinte, aqui, ó, nós temos um se, né, um para, né, que é também uma repetição. Então, vejam que tudo aqui que está escrito é em inglês, tá? Então, não tem para onde fugir. A gente tem que saber o inglês, independente da área que a gente estiver trabalhando, o inglês ele vai ser a nossa segunda língua para o resto da vida, tá? Então, só para vocês verem aí o que esperam da vida de vocês. Então, se dediquem ao máximo aí a nossa atividade e que vocês consigam fazer tudo direitinho e a gente, né, passar para o Arduino aí com tudo funcionando, tá? Então, de novo, forte abraço aí e até a próxima aula aí. Valeu, pessoal!